Olá, eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Estamos voltando aqui na segunda temporada e hoje eu estou aqui para fazer mais um episódio. E nesse episódio eu quero falar para vocês que eu tenho uma convidada. Hoje eu não estou sozinho. Temos aqui a companhia de uma profissional e ela é cabeleireira e é formada em colorimetria capilar. E hoje ela é uma das professoras do curso de colorimetria avançada de Alejandro Valente, onde já ajudou a formar mais de 7.000 profissionais cabeleireiros em colorimetristas no Brasil e no mundo. Ela é de Taubaté, São Paulo, e hoje ela está aqui comigo. O nome dela é Ketri Borges. Se você conhece a Ketri, vai no Instagram dela, @KetriBorges. Se você não conhece ainda, também vai lá e visita o perfil da Ketri, segue ela, porque ela tem muita informação, muito conhecimento. Então, chega de falar e seja bem-vinda, Ketri Borges. Olá, meu professor Oswaldo Morrone. Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a sua audiência. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto que eu sei que é um assunto que sempre vai tirar nosso sossego, mas é sempre um prazer estar aqui passando mais conteúdo, compartilhando e obrigada mesmo. Olá, audiência aí do Oswaldo, que só tem a crescer aqui com ele, né, passando todo esse conteúdo aqui toda semana. E é muito gratificante estar aqui, Oswaldo. Muito obrigada. Imagina, Ketri, é um prazer, tá? Já na outra temporada eu já queria ter gravado com você essa entrevista, esse podcast, né, vamos dizer assim, mas eu estava com bastante gente já marcada, eu tinha um número para fazer, eu consegui fazer 23 episódios, agora nós estamos entrando aqui na segunda temporada e você, não sei se você vai ser a primeira, mas tomara que você seja a primeira que vai aparecer aqui nessa nova temporada que vai estar chegando aí para você que está aí me ouvindo o podcast. E o episódio de hoje, eu tenho uma convidada, Ketri Borges, e eu vou conversar com ela um pouquinho, e daqui a pouco, gente, eu já falei para ela, tem uma surpresa aqui, então daqui a pouco a gente vai conversar com ela e a gente vai falar sobre colorimetria, e eu tenho certeza que você que está ouvindo vai amar a informação que vai vir aqui hoje para você, e é de qualidade, hein? Mas antes, Ketri, eu quero te fazer uma pergunta. Você já trabalha há quanto tempo na profissão? Oswaldo, eu estou nessa profissão desde 2008, né? Vai fazer 14 anos. Certo. E você é aí em Taubaté que você tem o salão mesmo, né? Taubaté. O salão é seu. Sim, é meu. Fiquei 2 anos, né, trabalhando como ajudante, né? Eu trabalhei em outras coisas, mas quando eu comecei, eu meti as caras, fui trabalhar como ajudante. Aí, quando eu me senti um pouco preparada, montei o meu espaço, que não foi fácil o começo, mas estamos aí. Certo. E você trabalhava no salão de uma pessoa, então, você não era dona. E você ficou quanto tempo trabalhando com essa pessoa lá? Foram 2 anos. E agora com o teu salão? E agora já vai aí para 12 anos com o meu salão, o meu Olha, espaço. que legal. E aí na sua cidade, não sei, eu não conheço Taubaté, mas eu sei que deve ser uma cidade bem populosa, né? Bastante gente. E você já é uma referência na cidade, as pessoas te procuram bastante para fazer cabelo com você aí, Ketri? Não vale Olha, enganar, hein? Fala a Oswaldo, verdade, fala a verdade. não, vou ser sincera. Aqui, como em muitas outras cidades, né, a profissão de cabeleireiro, tem muitos cabeleireiros, né? Tem muitos que têm salões na garagem de casa, dentro de casa, enfim. Para muitos, isso é um meio de ganhar um dinheirinho a mais, né? Mas para a gente que está aí em busca, né, de informações, estudando sempre, a profissão de cabeleireiro hoje, ela está sendo vista de outra forma, com outros olhos, né? Hoje é uma profissão muito rica. Se você quer realmente se especializar, de ganhar dinheiro realmente, sendo cabeleireiro, você precisa estudar. E hoje eu sei o quanto isso faz falta, porque por muito tempo eu fiquei parada, né, sem informação, buscava uns cursinhos aqui, outro ali,
e depois de 10 anos que eu vi que realmente eu só estava trocando figurinhas. Hoje eu sei que precisamos buscar conhecimento, e somente conhecimento é ele que nos traz aí benefícios, né? Consegui melhorar muito meu espaço. Comecei com uma cadeirinha enferrujada, um lavatório usado, quebrado, e assim foi muito difícil o começo, sabe? Mas hoje eu Imagina. olho para o meu espaço, ainda não é o espaço dos meus sonhos, mas hoje eu já me sinto uma pessoa realizada pelo pouco que eu já consegui e venho conseguindo aí, conquistando. Que bom, Ketri, bom ouvir isso de você. Fico feliz em saber que essa trajetória ela tem um porquê, né? Você tem a sua batalha também em cima disso. E eu queria te fazer uma pergunta também, já nesse sentido. Você sempre foi cabeleireira ou você trabalhava em outra coisa antes de ser profissional na área? Osvaldo, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já fiz de tudo um pouco na minha vida. Às vezes eu brinco com minhas clientes. Olha, a única coisa que eu não fiz foi vender meu corpo. O resto eu já fiz tudo. Mas na Nossa, brincadeira, tá? claro, claro, tô entendendo. Mas eu já fui babá, já fui cuidadora, já Olha, trabalhei de lavar-carro, de cegonheira, sabe? Tem gente que fala, nossa, você sério? fez serviço de homem. Realmente, já fiz muito serviço pesado, viu, Oswaldo? Só não fui pedreiro, mas o resto eu acho que eu já fiz de tudo um pouco. E eu nunca tive medo de trabalhar, sabe? Sempre gostei de ter meu dinheiro. Desde os 12 anos de idade, eu precisei trabalhar muito cedo. E hoje eu falo, né? Eu incentivo muito os meus filhos a trabalhar, porque ninguém morre trabalhando, né? Olha, E você está me contando umas coisas que eu não sabia. Achei muito legal saber não, disso. Caramba, e a Ketri, gente, a Ketri é uma pessoa muito conhecida no curso de colorimetria avançada, ela tem uma referência muito grande. Eu converso muitas vezes com outras pessoas, inclusive cabeleireiras aqui de Santos, que fazem o curso de colorimetria. Quando eu encontro pessoalmente, que a gente conversa muito, elas falam muito da Ketri lá, gente. Elas gostam muito da Ketri. E eu estou falando aqui de a Nel Diniz e Carla Nascimento, que são aqui da minha cidade. E quando elas falam de Ketri, elas falam com muito carinho. Então a Ketri tem já tem uma referência muito grande no curso. Agora, quando escutarem que a Ketri já trabalhou em lava-carro de cegonheira, olha, sim. muito bom, que coisa diferente. Era engraçado, Oswaldo, porque assim, eu pegava o ônibus, o primeiro ônibus, né, 5 horas da manhã, eu tinha que estar lá no posto de gasolina, 6 horas, que era do lado do posto, né? Então parava muito caminhão lá. E a gente lavava cegonheira mesmo com celofã, que é aquele produto forte que rasga até roupa, né? E eu Nossa, perdia muita roupa. E assim, entrava no ônibus para ir embora com a mão cheia de graxa, os dedos, as unhas pretas, sabe? nossa. Cabelo desse tamanho. Falei, gente, isso daqui não é vida, não. E assim, eu ia com uma amiga, e essa amiga, ela tinha um hábito muito feio, sabe, Oswaldo? Ela tinha 15 anos de idade, ela Hum, entrava no barzinho de manhã e tomava uma dosezinha. Ela falava que aquilo lá dava força para ela trabalhar o dia todo. meu Deus. Mas era muito engraçado, sabe? Hoje eu vejo isso como era uma cena muito engraçada. Mas assim, Olha, marmita azeda, sabe? Umas coisas nossa. bem. Aí Então, você trocou de profissão. Aí você sai de uma profissão que você estragava a roupa, sujava as mãos, sujava as unhas. Aí foi para uma profissão que mancha a roupa, que descasca as mãos, né? Quer dizer, quase lá, quase lá. é bem parecido, bem parecido. Imagina, nem se compara, viu? Mas Eu assim, enfim, imagino. isso daí foi só uma das etapas da minha vida, né? Porque é só Uhum. para dizer que eu nunca tive medo de trabalhar e não Sim, tenho, sabe, Oswaldo? Hoje, se eu tiver que fechar meu salão e voltar a fazer o que eu fazia antes, eu faria tudo de novo, sabe? olha que bom. Vergonha de trabalhar eu nunca tive. Essa Uhum. pandemia que nós precisamos ficar fechado agora, essa época, Uhum. eu trabalho com doces, eu gosto de confeitaria, né? Então eu Olha, faço torta, faço doce para vender. Eu olha ia que legal. voltar a vender brigadeiro na rua. Falei, gente, eu volto a vender brigadeiro na rua se for preciso. Então eu nunca Nossa, tive vergonha de trabalhar. Só você é que o uma cabelo, empreendedora mesmo, né? Empreendedora de mão cheia. a parte do cabelo foi uma parte que eu me apaixonei, Oswaldo. Quando eu fiz o curso de cabeleireira, e olha, eu trabalhava à noite numa empresa aqui chamada LG, que fechou, uma das empresas grandes aqui da minha região, que fornecia peças de telefone, né, de celular.
Sim. E trabalhava à noite, entrava às 11 da noite, saía às 7 da manhã, e às 8 da manhã eu tinha que estar lá na escola, no curso de cabeleireiro, encerrava meio-dia. E eu tinha 3 filhos já, hein? Nossa. Meu filho mais novo tinha 6 meses de vida. E Uhum. eu lembro assim que eu chegava em casa tão cansada, que meu olho estava fechando de sono. Aí a babá não ia trabalhar, eu tinha que ficar com ele acordada. À noite eu tinha que voltar para a fábrica. Então, assim, foi bem sacrificante fazer o curso de cabeleireiro o primeiro ano. E a É. minha professora foi uma eu falo que foi um anjo na minha vida também, porque ela tinha pena de mim. Eu cochilava dentro da sala de aula, Oswaldo, eu ficava roncando lá no canto da sala. Ai, meu Aí os Deus. alunos tiravam sarro, sabe? Assim, Aham. os companheiros lá de sala, né? Mas assim, tudo na brincadeira. Hum. E ela falava assim para mim, Kétria, eu entendo o seu lado, eu sei que para você é muito difícil estar aqui fazendo o curso, mas olha, eu vou te emprestar as minhas apostilas, que é da escola, eu não posso estar fazendo isso, mas eu vou fazer porque eu sei do seu esforço, eu sei o quanto você lutou para estar aqui, o quanto está sendo difícil para você. Eu É. até choro, Oswaldo, de lembrar disso, porque foram, sim, foi um ano parece que foram 5 anos para eu conseguir me formar uma cabeleireira. Mas aí não é só formar cabeleireira, porque um ano de escola não é muito, né? A gente Uhum. acha que está pronta, É. mas demorou 10 anos para eu parar e pensar, eu não estou pronta. Foi, Hum. foi depois do curso de colorimetria avançada que eu falei, hoje eu estou pronta. Então eu falo que estudar nunca é demais, nunca é o suficiente, você tem que estar sempre buscando, né? Verdade. Então, essa é um resumo do que eu passei. A minha próxima pergunta seria essa, né? Qual foi sua maior dificuldade no início da profissão? Então, você acabou de contar um pouquinho da tua Sim, dificuldade e você batalhou para isso, e então você acabou realmente fazendo o que você queria, se tornar uma profissional na área de beleza. E aí, quando você se formou, você já trabalhava, aí você foi trabalhar logo de cara no salão, ou você ainda teve um pouquinho de dificuldade para arrumar um lugar para trabalhar? então, daí eu me formei, aí na empresa onde eu estava por contrato de agência, né? Eu não tinha Uhum. pretensão de ficar numa fábrica, numa linha de produção. Eu queria mesmo montar no salão, que estava lá só guardando dinheiro para eu poder comprar, né, as coisas para eu começar meu primeiro salão. E tem uma parte engraçada, Oswaldo, que eu vou contar aqui para você. Meu terceiro mês de curso foi quando a fábrica estava para mandar a gente embora, estava vencendo o contrato, aí Ixi. eles tinham que dispensar todo mundo. Só que eu já Aham. estava esperando para receber o dinheiro de lá para me comprar mesmo meu lavatório, minha cadeira usada, né, um secador melhor e tal. E estava numa ansiedade de montar um ponto, sabe? Falei, e isso porque eu só sabia escovar e fazer hidratação. Não sabia Nossa, mais nada, mais nada. porque é o que você aprende no início do curso, né? Aí tinha uma amiga mais louca que eu, porque ela tinha já 20 anos de profissão e É. ela era manicure, mas só que ela já tinha uma clientela, né? Daí ela falou assim para mim, Ketri, vamos montar um espaço, eu ajudo você a pagar o aluguel, né? Daí eu ainda comentei com ela, mas eu ainda não sei cortar cabelo. Não, mas aí você faz o que você sabe por enquanto. Aí eu fiquei com aquela ilusão, então vamos, procuramos um lugar aqui no meu bairro, né? Tem uma área aqui que é bem, mas é um pessoal mais humilde. Aí a gente achou um pontinho do Uhum. lado de um bar, Oswaldo. O bar só dava, sei lá, só bicho grilo no bar, sabe? Ai, Aqueles meu bebum que Deus. ficava o dia inteiro. E o Meu ponto era Deus. grudado no bar. Uhum. E esse ponto para ajudar não tinha luz. Olha Puxa, só para você ver. Aí o dono meu. do bar falou para mim: olha, a antiga inquilina que estava aqui, ela alugava aqui e fez um gato. Se a senhora quiser continuar usando a minha luz aqui, depois a senhora me ajuda com custo aí por mês, né? Aí eu falei: Hum. ai meu Deus, acho que vale a pena, né? Aí foi eu e minha amiga para lá. Só que o cara, em vez de deixar o gato dele lá ligado, ele desligou a luz. Aí ele falou: olha, não vai dar, infelizmente não vai dar para vocês usar. A senhora vai ter Hum. que ir lá na Bandeirante lá e resolver a questão da luz. Aí comecei a ir com ela atrás da Bandeirante.
eu com ela já tinha pintado o ponto, sabe? Deixado ele assim, com uma carinha melhor. Eu já tinha colocado a minha cadeira, o meu espelho lá. Tudo bem. Nossa. Começou a loucura atrás da Bandeirante para pagar a luz atrasada. Oswaldo, tinha uns R$ 3.000 de luz atrasada. Ah, eu Não senti aí uma tinha de onde armação, hein? tirar esse dinheiro. Nossa, você nem tem noção. Meu marido não queria nem olhar para minha cara, porque ele já sabia que eu estava fazendo besteira. Meu Deus Como do que você vai céu. montar um ponto? Você está no começo do curso ainda, você nem sabe fazer muita coisa e tal. Oswaldo, sabe o que eu fazia? Eu chamava as amigas lá para fazer hidratação. Aí eu não secava o cabelo. Eu falava assim: olha, para hidratação ficar melhor, não pode secar o cabelo. Então eu não vou secar. Como não tinha energia, né? Aí a desculpa era essa. Eu Aí ia fiz dando isso, eu fiz isso, eu fiz isso, também fiz. ia dando 5 horas da tarde, 6 horas. Aí eu falava para minha amiga: olha, vai escurecer e a gente tem que ir embora, porque se entrar alguém aqui, a gente não tem como acender a luz. Meu Deus. Aí a gente fechava a porta do salão 5 horas da tarde e ia embora. Mas era muito engraçado. Mas eu não fiquei lá nem 2 meses, porque não deu certo. Nossa. A luz não ligou, a gente não tinha condições de pagar, o dono também não tinha, aliás, não quis, né, ajudar. E aí eu acabei voltando para casa e resolvi ajudar aí uma cabeleireira com mais, né, tempo de experiência. Aí fiquei 2 anos lá, sabe, até eu pegar confiança. Não, agora sim eu vou montar meu espaço. Então você levava o pé da letra, a hidratação tinha que ser com água fria e não podia secar o cabelo. Não podia. Mas ninguém podia saber que era falta de luz. Ninguém podia saber que era falta de luz. Eu vou até contar aqui rapidinho, que eu nunca falei isso também. Já onde eu trabalhava, o salão era meu, para não pagar muito caro a conta de luz, eu falava: a água tem que ser fria. Para fazer hidratação tem que ser água fria. E na hora de secar, eu não gostava de secar cabelo. Eu falava: não pode secar cabelo com hidratação, senão você perde hidratação. Eu queria já ter outra cliente na cadeira. Então, nossa, também fiz muito isso, mas aí eu tinha luz, né? Só que eu não queria gastar. Você não tinha luz, você tinha que fazer. Não tinha, Oswaldo. Nossa, era muito engraçado. Olha, que história legal, história boa. Gente, essa história que a Ketri está contando aqui para a gente, talvez você vá ouvir essa história na entrevista que ela vai fazer, né? Hoje nós estamos gravando esse podcast, amanhã ela vai ter uma entrevista com o Alejandro lá no Instagram dele. Então, pode ser que você já tenha ouvido essa história da Ketri lá no Instagram, mas não faz mal. Aqui, nós estamos no podcast, você pode ouvir quantas vezes você quiser depois, porque a história dela é muito boa. E é bom saber que eu estou sabendo tudo isso agora, junto com vocês, entendeu? Então, agora é o seguinte, eu já perguntei tudo o que eu queria, e agora tem um momento surpresa do meu podcast. Hoje você está participando de Uma Palavra, Uma Palestra. Você conhece, Ketri, Uma Palavra, Uma Palestra? Nossa, Oswaldo, agora você me pegou, viu? Você não sabia o que era isso ainda, você não tinha ouvido ainda, né? Não. Então, eu vou te explicar o que é uma palavra, uma palestra. Todos os convidados que têm vindo comigo aqui, até na última temporada, eu tive alguns podcasts que eu fiz isso. Eu coloco 15 palavras que têm a ver com colorimetria. Então, você que está ouvindo agora o podcast, não vai embora, que agora a gente vai falar de colorimetria. E a Ketri vai desfilar aqui o conhecimento que ela tem sobre esse assunto. E como é que funciona uma palavra, uma palestra? Eu tenho aqui uma seleção com 15 palavras. Você vai escolher uma palavra, que eu vou ver daqui a pouquinho a numeração, você vai escolher um número, e esse número vai ser uma palavra. Essa palavra é alguma coisa da colorimetria. E dessa palavra, a gente vai fazer uma palestra. E que palestra que é? Vamos conversar sobre esse assunto aqui ao vivo, não, nós estamos gravando, então a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Gostou da pegadinha? Muito bom. Espero que venha uma palavra bem fácil aí. Então tá bom. Então eu vou dar a entrada aqui, tá? Vai ter um suspense na hora que eu fizer a gravação, né? Depois que eu fizer a edição, tá, Ketri? Então vai ter uma edição aqui. Então agora eu vou fazer o suspense, tá? Então agora eu vou falar aqui e você vai fazer, ai meu Deus, tá bom? Então vamos lá. Ketri Borges, você agora está no programa Uma Palavra, Uma Palestra. Aí vai tocar uma música aqui depois, tá?
E agora, Ketri, você tem aqui para mim, eu tenho 15 palavras, tá? E frases, né? Entre elas, frases também. E aí eu vou te fazer o seguinte: eu tenho o grupo 1 e tenho o grupo 2. Cada grupo tem 15 palavras ou frases. Então vamos lá, você quer o grupo 1 ou o grupo 2? Bom, eu vou optar pelo grupo 2. Grupo 2, tá bom. Então, grupo 2 já está na minha tela. E agora, vamos rodar a roleta, porque Ketri Borges, de 1 a 15, qual é o número que você quer? Valendo! Oh, meu Deus. Número 1. Número 1. E Isso. agora, o programa de hoje, uma palavra, uma palestra, vamos falar de produção de cor. Olha aí, Nossa, Ketri. olha que a gente já tinha falado sobre isso antes, hein? Olha só, tá vendo Mas que só? legal. Ketri, você não sabia disso, né? Você tá vendo? Você não sabia, você não olhou a minha tela do computador. Eu tô aqui com a tela. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. O número 1 é produção de cor. E olha, eu acho que nos meus podcasts ainda não tivemos essa frase ainda. Então, Olha só. hoje o assunto é esse. Ketri, a minha pergunta, vou começar já para a gente poder embalar numa conversa legal aqui. Quando você entrou no curso de colorimetria avançada, em que ano que você entrou no curso de colorimetria avançada? Em 2017. Em 2017. Era no Facebook ainda, né? Não era no Era, Educadores. sim. Desculpa. Ai, me engasguei. Tá. Então, era no Facebook ainda. E aí, naquela época, quando você chegou na questão, nós chegamos na matemática da colorimetria na hora que fomos passar isso para vocês. Você já tinha ouvido falar sobre produção de cor no seu salão? Nunca, Oswaldo, nunca. Nunca tinha ouvido. Então você nunca Nunca. imaginou que você poderia produzir uma coloração no seu salão, um tonalizante que você não tivesse no seu estoque, não é isso? A única produção de cor que eu fazia na época era colocar 8.1 com 8.3, mas era assim umas receitas que eu fazia, mas que eu também nem imaginava o porquê que fazia sentido, por que não fazia. Era Certo. só receita. Nunca Uhum. tive assim, uma didática que ensinasse realmente porcentagem de pigmento, o uso dos corretores, nunca. Ah, então, aí você fala uma coisa interessante. Quando você olhava para os corretores na cartela de cores, você ficava vendo, assim, interrogação na tua frente? Para que serve esse negócio? Né? Para que serve isso? Você tinha isso, Catherine? Oswaldo, o que eu entendia? Eu não tinha noção de como usar, né? O que eu fazia? Eu olhava pela estrela de Oswald, porque dentro do armário, acho que todo cabeleireiro que está iniciando, ele tem uma estrela de Oswald colada em algum lugar ali no canto do salão. Era o que eu fazia, né? Uhum. Fazia a estrela, colava no armário, aí eu via lá o cabelo, estava vermelho? Eu falei, não, vermelho é o verde que neutraliza. Aí eu olhava lá na estrela, confirmava, não é o verde. Então, o que eu tinha? Não usava nem corretor. Naquela época, tinha uma empresa que eu trabalhava, não lembro qual empresa que era. Ela vendia uns líquidos que vinha num potinho assim, parecia anelina. E aí tinha verde, tinha vermelho, tinha roxo, que era para usar nessas neutralizações. Aí eu ia lá, pegava o líquido verde, colocava sem coloração, sem nada. Eu não tinha nem corretor. E Olha só. achando que aquilo lá já ia resolver, né? Era uma Mas matização, então. era uma matização, porque Ah, era um líquido com cor, entendeu? Não sim, sim. lembro nem que composição que tinha aquilo lá. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Mas aí me conta uma coisa. Aí quando você estava lá no curso, aí você vê lá o Oswaldo, né? Não sei, na época já do João Paulo com a gente, não? O João Paulo estava com a gente como professor nessa época, não? Eu acho que estava começando. Começando. Aí você vai ver o Oswaldo fala sobre regra do 11. Aí você fala, você logo olhou e falou assim, eu sei o que é isso. Ou você falou, que diacho é isso? Você falou isso? Nem imaginava. Então vamos falar um pouquinho de regra do 11 primeiro, porque na produção de cor,
Aliás, antes de falar de regra do 11, também a gente pode começar a falar sobre produção de cor, que já era um costume em muitos salões, que era você produzir cores com cores que você tinha no seu salão. Você sabe o que eu quero dizer, né, Ketri? Que era quando Sim. você precisava de um 7.0 e você precisava de duas cores para poder formar o 7.0. Alguma vez aconteceu de você precisar produzir uma cor dessa e você usar dessa forma para conseguir a cor que você não tinha? Sim, hoje eu costumo usar ainda muito, né? Principalmente quando eu não tenho a base. Hoje, até as minhas compras, Oswaldo, o estoque do meu armário, hoje eu consigo organizar melhor, sabe? Por exemplo, Uhum. se hoje eu tenho no meu estoque, eu tenho o número 4 e o 6, né? E eu preciso produzir o 5, somente com essas duas cores eu já consigo produzir o número 5, uma 5.0. Então, Certo. muitas das vezes eu ficava desesperada antes de não ter esse conhecimento. Chegava o vendedor, eu falava, me dá mais duas 4.0, duas 5.0, duas 6.0. Hoje não. Hoje eu olho o estoque, tá lá, eu tenho duas 4.0, duas 7.0, eu nem vou fazer o próximo pedido, porque se aparecer uma aqui que eu preciso do 5.0, eu já tenho lá. Mas como que eu vou conseguir adquirir o 5.0? Sempre eu tenho que pensar uma cor antes, uma cor depois, uma altura antes, uma altura depois. As cores, elas precisam estar próximas, né, Oswaldo? É. Para E você você ter falou uma que, cor fiel. e você falou que no teu estoque hoje você tem o quê? Os 4.0, que mais que você falou que você tem? Eu dei um exemplo, né? Que nem no meu É. estoque hoje eu tenho uma 4.0 e uma 6.0. Então eu não Tá. preciso mais me preocupar em comprar 5.0. Por exemplo, toda semana eu compro coloração. Né? Na próxima Entendi. semana, se eu tenho essas duas cores, eu já vou comprar uma outra cor que para mim vai ser mais prioridade, né? Tá. Então eu sei que eu passo a semana tranquilo com aquela cor. E qual é a fórmula? E qual é a fórmula? A gente coloca mais de uma e menos da outra? Qual é a fórmula que a gente usa para fazer uma cor que você não tenha? Nesse caso, juntando as duas cores próximas. Por exemplo, nesse caso, se eu tenho a 4.0 e 6.0, eu tenho que misturar as duas em proporção igual. Por exemplo, se eu quero produzir 30 gramas de 5.0, eu vou colocar 15 gramas de 4.0 mais 15 gramas de 6.0. Aí sim eu tenho 5.0 fiel. Se eu colocar menos de uma e mais de outra, eu não vou conseguir uma 5.0 fiel. Uhum. Então, essa é a questão. Você precisa misturar em partes iguais. Por exemplo, 7.0. Qual que eu preciso para produzir uma 7.0? Eu preciso de um tom a mais de 7, no caso, 8.0, e um tom a menos de 7, que seria o 6.0. 6.0 e 8.0 em partes iguais, eu tenho uma 7.0. E como é que faz essa matemática para chegar a essa conclusão, Ketri? A matemática que você diz da proporção de cor. Não, para você chegar à produção, você quer produzir o 6.0. E aí você falou que mistura o 4, perdão, o 5 com o 7. É isso, né? 5 com 7. E aí você Isso. sabe que tem que ser em partes iguais do 5 e partes iguais do 7, certo? As duas em partes iguais. Mas como é que se chega a essa conclusão? Por que produz o 6 nessa mistura? Porque produz o 6 nessa mistura? É, a Então, matemática da coisa. A matemática. Agora é chamando matemática agora. por que você produz o 6 nessa mistura e no caso se você for produzir o 6.0, você precisa de metade do 5.0, né? E metade do 7.0. Porque o que acontece? O 7.0 ele tem uma quantidade menor de pigmentos do que o 5.0. Então, essa cor ela vai ser um pouco diluída ali no 5, né? Eu preciso ter essa porcentagem em proporção igual ali, para ele dar um 6.0, porque aí eu vou ter a mistura do vermelho e laranja, porque eu tenho Sim. laranja do 7 e o vermelho do 5. É isso mesmo, Oswaldo? Não, a ideia aqui é para poder fazer conta mesmo. Como é que a gente chega à conclusão que vai dar 6? Se a gente for fazer na conta matemática da coisa ali.
5 com 7, é isso, não? A gente tem que somar o 5 e o 7 para saber se vai dar o 6? Ah, perdão, eu estou aqui viajando. Sim, precisamos misturar o 5 e o 7. Se eu tenho 5 mais 7, eu tenho quanto? Eu tenho 12, correto? Sempre eu vou fazer a matemática do quê? Somar e depois dividir. 5 mais 7, 12. Dividido por 2, quanto que eu tenho? 6. Aí, neste caso, eu tenho uma 6,0. Mas lembrando que sempre precisa ser em porcentagens iguais. Não adianta você pôr 15 gramas do 5 e 30 gramas do 8, que você não vai ter o 6,0. Do 7, né? Perdão. 7, é isso. Perfeito. Então, é isso que eu queria saber. Então, existe uma matemática, né, Ketri? Perdão, Oswaldo, eu já estava aqui pensando na proporção de pigmentos, né? Não que eu não saiba, né? A gente está conversando aqui até para provocar um bate-papo para quem está ouvindo entender onde a gente quer chegar. Então, a matemática, na hora que a gente fala de produção de cor, ela vai estar o tempo todo agindo ali. A gente tem que sempre somar cores, né? 4 com 6, nós temos 4 com 6 é 10. 10 dividido por 2 é 5, então é o 5,0. Então, essas contas matemáticas é que nos levam a saber o porquê que a gente consegue produzir uma cor. Existem empresas, tá? Quem está ouvindo aqui o podcast agora, esse episódio, deve estar ouvindo aqui e falar, mas eu já fui num curso que o técnico lá falou que isso é mentira, que isso não existe. Ah, isso é papo. E aí, Ketri, você tem ideia por que um técnico, por que um professor de uma empresa, ele vai falar isso para um aluno de um curso? Que isso não existe? Não entendi, Oswaldo, perdão. Você tem noção, ideia, do porquê que um técnico, um professor de uma marca, você foi fazer um curso de uma marca, né? E aí essa marca, lá você está assistindo o curso, aí o cara fala, você pega e fala assim, mas professor, se eu misturar o 4 com 6, eu não tenho 5, eles falam, não, isso é mentira, isso não funciona, tá? Eles vão falar isso. Por que os técnicos, os representantes, talvez, falem que isso não funciona? Sabe por quê? Então, Oswaldo, eu não posso falar para você exatamente por quê, porque eu acho que somente o técnico mesmo para responder na altura, né? Mas o que eu acredito que eles defendem isso, né? Que não existe, já ouvi pessoas, ainda ouço alguns aí até na internet comentando que regra do 11 não existe. E é complicado a gente debater com pessoas que não acreditam, né? Mas como que a gente fala sempre em laboratórios, a gente faz pesquisa, a gente prova isso fazendo laboratórios, então não tem um porquê a gente desmentir. Se fez o laboratório, deu certo, então realmente a regra do 11 faz sentido. Para mim faz sentido e para milhares de profissionais faz sentido. Mas tem uma explicação bem mais profunda nisso, profunda assim, que eu digo mais assim, direta, Ketri, que eu vou até falar para você, que você vai falar assim, é verdade. As empresas, de forma alguma, vai falar para você, se você misturar duas cores, você tem outra, porque eles vão deixar de vender aquela cor para você. Né? Então, se você falar assim, eu misturar o 4 com 6, eu tenho 5, a empresa não vai mais vender o 5. Então, eles não podem falar para você, lá no curso, que você pode produzir outra cor misturando duas cores. Ele vai fazer com que deixe de vender algumas colorações. E isso, a gente aqui já sabe que isso é uma forma que eles criam para evitar que o cabeleireiro deixe de comprar a coloração que ele precisa ter no salão. É claro, gente, né, deixar bem claro, né, Ketri, que quando a gente fala de produção de cor, mistura de cores, é naquele momento de emergência, onde você está precisando produzir uma cor que você não tem, e você está no teu estoque, você tem a cor, você pode misturar, você tem a ideia da alquimia, você sabe fazer aquilo, acabou, você vai lá e faz. Mas é importante, sim, ter as cores no estoque, não é verdade, Ketri? Sim, é importante. Aquilo que eu estava falando aqui há 11 minutos atrás, sobre a questão de eu ter a cor 4 e a cor 6 e conseguir produzir um 5, é um exemplo que eu dei, mas é importante você ter todas as cores. Só que quando você conhece a regra do 11, entende de proporção de cor, você consegue produzir uma cor com 2, 3 reflexos, nossa, isso te traz uma liberdade dentro do salão que não tem tamanho. E você não passa dificuldade, né?
Verdade. A ideia aqui é essa, é mostrar para o cabeleireiro, mostrar para quem está aqui ouvindo o episódio, né? Ouvindo o podcast, que você, como profissional cabeleireiro, você, quando estuda e você busca o conhecimento, você sabe que dentro do seu salão, quem vai mandar na tua alquimia é você. Porque você vai ter esse controle, essa habilidade. E é claro que nós, no curso de colorimetria, nós aqui colorimetristas, nós professores, educadores, a gente vai querer facilitar a vida de vocês, mostrando as facilidades e as formas de se conseguir as cores. Mas é claro que se você não tem todas elas, você pode criar. Mas se você tiver todas elas, ótimo, né? Agora, Ketri, continuando. Mas vamos supor que eu precise, Ketri, do 8.1. Mas eu vou lá no meu estoque e eu tenho lá no meu estoque o 7.1 e o 9.0. Eu consigo produzir o 8.1? Não, neste caso, você não tem ali o cinza na altura do 9 para suprir a necessidade do cinza da altura de 7, né? Esse cinza do 7, ele não vai conseguir você fazendo essa mistura, essa matemática, junto com o 9, de obter aí um 8.1, se essa é o desejo, né? Infelizmente, você precisa ter o 9.1 para você ter as porcentagens ali de reflexo, precisa ser porcentagens iguais. É bom deixar bem claro isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, vou produzir o 8.1, mas eu tenho o 7.1 e tenho o 9.0. Você vai produzir aí o 8.01, né, Ketri? Porque vai acabar tendo uma diluição do cinza e não vai ser o 8.1 que você precisa. Então, já deixa bem claro, para você produzir uma cor com cores que você tem no estoque e elas são próximas uma das outras, elas precisam ser ou base ou reflexos iguais. Senão, você não produz essas cores. Você pode estar produzindo um 9.1 pela regra aí do 11. Aí sim, né, Oswaldo? É um outro assunto. É um outro assunto que... Não, mas a gente vai falar já, vai entrar nele já, tá? Porque essa produção de cor que eu acabei de falar, ela é a básica, que acho que todo cabeleireiro sabe. Mas quando a gente fala de regra do 11, já começa a criar uma complicação, né? Porque aí entra a matemática pura. E aí, regra do 11, Ketri, ela foi inventada, ela foi criada para quê? Para que a gente tem a regra do 11? A regra do 11, ela foi criada para você produzir uma cor com um somente reflexo, né? A cor que você não tem no seu estoque. Então, você pode produzir qualquer cor com um reflexo usando a regra do 11. Perfeito. Então, quer dizer que a regra do 11 ela foi criada para criar cor com um reflexo. Acabou. É isso que tem que deixar bem claro. Então, a gente já vai falar já sobre outras coisas, mas me conta aqui, Ketri. Então, posso jogar uma cor aqui para você produzir para mim agora aqui, aqui para a gente? Eu sei que agora a gente está falando em áudio, vocês não estão vendo lousa, mas vocês vão ouvir a Ketri explicar como é que se produz na regra do 11 vamos lá, o 6.4. Vamos lá, Ketri. O 6.4, né, considerando aí que esse ponto 4 é um reflexo cobre. Perfeito. Se você tem esse reflexo aí, o ponto 4 no seu estoque, nesse corretor, como que você vai criar um 6.4? Você precisa ter a base 6.0 e o corretor ponto 4. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Você vai subtrair o 11 pelo 6. Então, 6, para chegar no 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu preciso exatamente de 5 gramas de ponto 4. Só que essas 5 gramas, ela é para 60 gramas de 6.0, tá? 60 gramas da base. Aí você consegue produzir aí um 6.4 fiel. Mas eu não tenho corretor cobre, Ketri. Então, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. O cobre, ele é a mistura de quais cores? Nós sabemos que existe 2 cores primárias ali no nosso corretor cobre, certo? Então, existe o vermelho e existe o amarelo. Em partes iguais, eu tenho a cor cobre. Se você tem ali no seu estoque vermelho e amarelo, você pode misturar 2,5 gramas, tá? Precisa ser de uma balança de precisão.
2,5 gramas de amarelo, 2,5 gramas de vermelho, pronto, você já formou o cobre. Aí é somente adicionar ali nas 60 gramas da base. Você tem ali a cor 6,4. Isso. Então, olha só que legal, gente. Vocês estão vendo que colorimetria também tem matemática, também tem que fazer conta. Ah, mas eu fui ser cabeleireiro para não precisar fazer conta. Precisa sim, precisa fazer conta para poder entender como você vai se virar na hora que você não tem aquela cor. O cliente chegou no salão, ela tem que colorir com 6,4, você não tem? Tá aí, regra do 11, você produz. Tem no seu estoque o 6,0, tem lá o corretor cobre, que lembrando, né, gente, o cobre, ele é o laranja, né, que é amarelo com vermelho, ele é o Sim. laranja. E o laranja corresponde ao cobre. Tem esses dois corretores? Faz a conta, né, Ketri? 6 para 11 é 5. Então, eu preciso de 5 gramas para 60. Para 60 gramas de 6, eu preciso de 5 gramas de corretor cobre na cumbuca. Aí eu tenho o 6,4. É isso mesmo, Ketri? Acertei aqui? Isso mesmo, Oswaldo. E isso funciona também para o corretor violeta, né? Se você não tem o violeta, Sim, você pode produzir o violeta. E perfeito. lembrando, a cor é com um reflexo, né? A regra É. do 11 para um reflexo, isso é importante. Até mesmo porque, né, Ketri, as empresas, a maioria das empresas, elas não têm todos os corretores, né? Tem empresa que só tem Não, um corretor, dois. E aí as pessoas falam assim, mas eu tenho que usar o corretor da mesma marca. Se a gente for seguir uma regra, teria que ser, né, Ketri? Mas, como as empresas não produzem, tem empresa que não produz o seu corretor, você tem que acabar usando o corretor de outra empresa. E aí não há problema nenhum. E aí, quando a Ketri acabou de falar que se você não tem o cobre, você tem o laranja, você tem o vermelho e tem o amarelo, você produz o cobre. Você precisa do violeta, você tem o vermelho e tem o azul, você vai produzir o violeta. Então, essas misturas, elas têm que estar ali na cabeça já, que são sim, as misturas das cores primárias para produzir uma cor secundária, que é o laranja, o violeta, né? E nós temos também o laranja, a violeta, e agora me fugiu mais um, e o verde, né? Que são cores secundárias. verde. É isso. Mas então, até aí, perfeito. Falamos de produção de cor com cores próximas, falamos de regra do 11, e aí eu vou te perguntar uma coisa, Ketri. E se eu quisesse produzir, Ketri, hoje, agora para mim, aqui no meu salão, o 8,21 na regra do 11, eu consigo produzir na regra do 11 essa cor? Então, como eu já falei aqui no início, a regra do 11 ela foi criada somente para um reflexo. Já as cores com dois reflexos, você vai usar a regra do 11 como um parâmetro, né? Você consegue produzir a cor 8,21 seguindo a regra de proporção, usando como parâmetro a regra do 11. Como que funciona isso? Você sempre vai transformar essa cor em 100% de reflexo, tá? Vamos supor que você precisa produzir ali 60 gramas de 8,21. Então, você precisa entender que o primeiro reflexo, no caso aí, é o 2. Você precisa de 60% de ponto do 8,2 e 40% do 8,1. Né, Oswaldo? É isso mesmo? Sim, isso aí, tá perfeito. Continue. Tá? Então, você pode produzir essa cor usando os corretores, ou pode usar essa cor, produzir essa cor usando as duas cores já prontas. Prontas. Se Isso. você tem 8,2 no seu estoque e o 8,1, sabendo que o 8,2 você precisa de 60%, o que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar 60 gramas, né, de 8,2, multiplicar por 60% do primeiro reflexo. Uhum. Então, você vai colocar ali 6 vezes 6, 60 vezes 60 daria 360. Você corta um zero, então você precisa ali de 36 gramas de 8,2. Já o segundo reflexo, 8,1, você vai multiplicar o quê? Você sempre multiplica a quantidade de gramas de coloração pela quantidade da proporção ali do reflexo. Neste caso, seria 60 gramas vezes 40% do segundo reflexo. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 24 gramas de 8,1. Então, neste caso, você tem
o 8,21, 60 gramas desta cor, sendo 36% do primeiro reflexo e 36 gramas, perdão, do primeiro Gramas. reflexo, Isso. mais 24 gramas do segundo reflexo. Assim você consegue produzir com a cor pronta. Isso. Olha que interessante, eu já tinha até entrando com você no assunto de cor com dois reflexos, mas esquecendo da questão das cores prontas, né? Então, olha só que interessante como a matemática já te leva para outro lado também. Se você precisa de uma cor com dois reflexos e você tem duas cores com os reflexos que você precisa, sabendo a proporção que você vai misturar, você tem a cor ali que você precisa. Mas, Ketri, conta para eles, se eles não tiverem o 8,2 e não tiverem o 8,1, e aí eles precisam produzir a partir da base 8,0. O que eles precisam fazer, Catherine? Sim, se não tem, né, a cor pronta, você precisa ter no estoque, né, o reflexo 2, o corretor ponto 2, que seria, nesse caso, pode ser o violeta, né, vamos colocar como violeta, e o ponto 1, o corretor cinza. Tá, você tem no seu estoque a base 8,0 e o corretor violeta e o corretor cinza. Aí você vai fazer o cálculo da regra do 11 primeiro. Como que nós fazemos? Subtrair o 11 pelo 8. 8, 9, 10, 11. Então, eu preciso exatamente de 3 gramas do quê? Do reflexo ponto 21, tá? Vamos colocar aí 100% desse reflexo. Nós estamos aqui produzindo 60 gramas de 8,21. Então, guarda aí na sua cabeça, 60 gramas. Então, se eu preciso de 60 gramas multiplicar pelo primeiro reflexo, que é 60%, então o que eu preciso ali? Entender que eu preciso de 3 gramas, né? Do ponto 21, certo? 21. 3 gramas, 3 gramas do ponto 21, porque nós estamos falando de altura de Isso. 8 para 11 é 3, então 3 gramas de ponto 21. Então, o que eu vou fazer neste momento? Pegar 60 gramas. Oswaldo, me ajuda aqui, que agora deu um nó na minha cabeça. Não, aí a gente vai trabalhar agora com a porcentagem, né? Que a gente vai trabalhar com regra de proporções. Eu tô falando proporções aqui. Proporções. A gente vai trabalhar É com o regra 3. de proporções. Ah, tá, E a lembrei. gente tem que Lembrei fazer agora. agora a conta da porcentagem, né? Porque, gente, Agora. sem lousa não é fácil. A gente está falando aqui com vocês estão ouvindo nós falarmos, e eu estou olhando para a Kétrica aqui, e ela está que nem eu. A gente está querendo olhar uma lousa aqui para escrever, e não tem. Então não adianta escrever nada que vocês não vão ver. Então, bora lá, vamos fazer o povo raciocinar. Se você não entender, é simples, volta a fita. Olha eu aqui, ó, volta a fita, nada. Volta aí o vídeo, o áudio, e ouve de novo. Tá bom? Continua, Sim, Oswaldo. Então vamos lá. 3 gramas eu preciso, né? Na altura de 8. Eu vou colocar, então, 60%, que seria 6 vezes 3 gramas, tá? Então, 6 vezes 3, eu tenho 18. Esse 18, ele é 1,8 gramas do primeiro reflexo. O segundo reflexo... Só para te ajudar aqui, tá? 1,8 do violeta lá, né? Do ponto 2. Isso, do primeiro reflexo, ponto 2. Obrigada, Oswaldo. Compliquei a vida da Kétrica aqui hoje, gente. Vamos Imagina. lá. Então, vamos lá. 1,8, né? 1,8 gramas do corretor violeta. Pronto, já temos o reflexo, o primeiro reflexo. O segundo reflexo, que é o cinza. Sim. O segundo reflexo, você vai pegar o 3, que é os 3 gramas, né? Dos nossos corretores, vezes 40% do segundo reflexo, do ponto 1. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Esse 12 equivale a 1,2 gramas do reflexo ponto 1. Então, se eu tenho 1,8 do reflexo violeta, eu vou somar a 1,2 do reflexo cinza. Eu tenho o total de 3 gramas do reflexo ponto 21. Você só vai adicionar ali na base 8,0 e você já produziu a cor 8,21. No seu salão. Olha que legal. Sim. Gente, olha, parece, né? Porque, como eu falei agora há pouco, nós estamos falando em áudio, vocês estão ouvindo nós falarmos,
A Ketri está explicando super bem, tá? Você não entendeu, volta o áudio, ouve de novo. Ah, não entendeu? Volta o áudio, ouve de novo. Isso tem que entrar na cachola aí, porque, gente, é tão bom quando você sabe que você não tem uma cor no seu estoque, você precisando, você sabe como produzir. Olha, gente, não tem coisa igual nessa hora. A satisfação de você ver você produzindo algo que você nunca imaginou que um dia você poderia fazer. Não é verdade, Ketri? Oswaldo, eu posso te confessar uma coisa aqui? Claro, estamos aqui para isso. Pode falar tudo. O curso, ele me trouxe, né, uma infinidade de conhecimentos que eu achava que eu não ia dar conta, sabe? Acho que todos, né, que entram em colorimetria avançada, começam a entrar em desespero. Falei, meu Deus, eu não vou aprender tudo isso, é muita informação. E eu ficava perdida, né? Quantas noites estudando, madrugada, até hoje. Mas eu estudei muito no começo. Eu lembro que quando eu fiz o curso foi 2 meses. Oswaldo, eu nem comia direito, sabe? Eu ficava até tarde estudando. Meu Deus, eu não vou conseguir aprender tudo isso. Aí quando entrou a regra do 11, pronto. Aí meu cabelo ficava de pé. Falei, meu Deus, agora eu vou desistir, eu não vou conseguir. Porque Olha, parecia gente, ser muito difícil. eu tenho certeza que muita gente fala assim: o que, que esse careca tá inventando aí, gente? É que sabe, quem não me conhece ainda, eu sou carequinha, tá? O que, que esse careca tá inventando aí? Pra que tanta conta, gente? E é o que eu escuto às vezes, é o que eu leio às vezes em lives, quando a gente está fazendo live de regra do 11, produção de cor, as pessoas falam assim: ah, para que tudo isso? Mas faz parte do conhecimento. É claro, gente, que produção de cor ele é infinito, a matemática ela é infinita. Ela depende também de você ter o conhecimento, a informação e você colocar em prática. Existe aí como produzir a cor com 3 reflexos, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje aqui, porque é o que falo, falta uma lousa, falta uma forma da gente poder explicar. Mas o que é bom que você que está ouvindo, você entender o mais importante, que a matemática da colorimetria ela vai estar presente em todos os momentos da tua vida como colorimetrista. Você já pensou nisso, o Ketri? Nossa, hoje eu tenho uma mente tão diferente do que eu tinha antes, porque quando eu comecei a fazer o curso, Oswaldo, eu queria só aprender um pouco mais, né? A melhorar minha postura profissional, né? Eu queria acertar os cabelos, porque Uhum. o meu propósito maior era entregar cabelos mais bonitos, né? Não É errar isso. mais. É, Então, quando você começa a fazer o curso, você pensa nisso. Mas eu não verdade. imaginava o tanto de conhecimento que eu ia adquirir. E hoje, até aula eu dou, né? Consegui dar aula em escolas aqui na minha cidade. Ah, é Hoje eu tenho. verdade. A Ketri já deu aula em escola aí na cidade dela. Que legal. É mesmo, Ketri. A gente acabou não te perguntando isso e me Sim, passou aqui. Agora você falou, é verdade. Você deu aula. E você falava sobre isso na escola? Sobre lá no curso que você dava na escola? e eu tive que sair de lá, né, Oswaldo, por algum É. outro motivo, porque eu tinha um propósito de começar a dar aulas VIPs no meu espaço e a escola não podia aceitar, né? Mas Ah, como tá. meu sonho maior era continuar dando aula VIP aqui, então eu Uhum. optei em continuar com o meu projeto e o meu sonho. Mas eu tenho o maior respeito pela escola, adoro o pessoal lá, e hoje as meninas que terminam o curso lá vêm fazer aula VIP comigo, sabe? Olha que É muito legal. gratificante, é muito gratificante. Então tá, então daqui a pouquinho eu vou deixar quieto que fazer um jabá aqui, ela vai falar sobre o curso VIP que ela dá, né? E aí você que mora próximo aí a Cat, que você que mora em Taubaté ou próximo de Taubaté, olha aí que legal que você pode ter a oportunidade de ter uma professora de colorimetria à sua disposição, né, Ketri? Presencial, é isso, Ketri? Sim, aqui é presencial e eu pego na Olha, mão, viu? Eu que ensino bom. pegando na mão. Ah, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte: você que está ouvindo o podcast, gente, eu estou muito feliz, muito, muito feliz de estar voltando. A primeira temporada foi um sucesso. Não sei se a Ketri sabe, esse podcast, Ketri, já chegou em 17 países. Eu tenho pessoas Olha, que ouvem no mundo inteiro, então eu fico muito feliz. E outra, Ketri, você sabia, Ketri, que esse é o único podcast que fala sobre cabelo, sobre colorimetria no mundo? nossa, Oswaldo, não sabia. Que legal. Eu tenho a Parabéns. honra.
Tenho a honra e o prazer de falar isso, que eu já pesquisei e não tem um podcast que fala sobre isso. Eu espero que isso chegue a muito mais pessoas e que a gente possa estar levando essa informação para mais gente. É gratuito, então a pessoa pode ouvir na hora que ela estiver dirigindo, né, no som, né, sem mexer no som, mas estiver num avião, estiver passeando, estiver num lugar, vou descansar, põe no fone de ouvido uma rede lá e aprende colorimetria descansando. Isso é fantástico, gente, é muito bom. Então, eu estou muito feliz que a Ketri tenha aceitado o convite de participar aqui, talvez dos primeiros episódios aqui da segunda temporada. A gente ainda vai ver isso, como é que vai ficar. Mas, Ketri, que legal você vir aqui e a gente falar sobre produção de cor. Tudo bem que a gente deu uma pincelada, né, Ketri? Tem muita coisa, não é verdade? Sim, é muita informação, viu, Oswaldo? O importante é seguir o método, né, que é muito importante. Tem um método a ser seguido, não vão fazendo misturas sem vocês saberem, tá? É muito importante uma balança de precisão, precisa conhecer o método primeiro, né? Não vá fazendo misturas aí sem ter certeza do resultado, né, Oswaldo? Olha, maravilha o que você acabou de falar, isso é muito importante. Fazer por fazer não dá, tem que fazer sabendo, e tudo isso faz parte do conhecimento, da informação. Mas então é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Ketri falar para você que está aí, cabeleireira, cabeleireiro, que está ouvindo esse podcast, é vizinho da Ketri, mora perto dela aí, mora na cidade vizinha. Ketri, fala para eles o que você faz no seu curso VIP. Olha, no meu curso VIP, eu entrego tudo aquilo que eu levei anos para descobrir, tá? E eu entrego com muito prazer. Qualquer dificuldade que você esteja passando na área de colorimetria, seja em cortes também. Então, a gente faz aqui um blend, né? Um blend de dificuldades. Eu sempre dou minhas aulas VIPs focadas na sua dificuldade. Se você tem dificuldade em cobertura de brancos, em correção de cores, produção de cores, eu monto um cronograma específico para a sua dificuldade. E a gente pode bater um papo depois, e eu faço um preço bem bacana aí para você vir conhecer minhas aulas, tá? E vamos conversar. Meu Instagram é @ketriborges, quando quiser, visita a minha página lá, e se precisar, é só me chamar. Muito bem! Que legal! E olha, gente, estamos aqui encerrando o nosso episódio, né? Hoje nós falamos sobre produção de cor, tivemos aqui uma palavra, uma palestra, a história da Ketri Borges, que agora eu tenho certeza que muitos já conhecem. A Ketri tem aí, ela vai falar do Instagram dela, eu falei no começo, eu vou pedir para ela falar agora para vocês, antes dela fazer as considerações finais dela. Mas olha, gente, que legal! Que informação de qualidade que você acabou de receber aqui com essa pessoa que eu tenho assim muito respeito, já conheço ela pessoalmente, já tivemos duas vezes e uma vez no navio, né, que nós estivemos juntos, né, Ketri? Nós já nos encontramos em eventos e é uma pessoa assim com um potencial enorme, tanto falando como vocês estão vendo, como trabalhando, tá? Então eu fico feliz de ela ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Ketri, estou muito feliz e agora vou deixar você fazer o seu merchan e as suas considerações finais aí para o pessoal que está aqui acompanhando o episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Obrigada, Oswaldo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, tá? Por essa audiência maravilhosa e não imaginava que você estava aí tão longe, levando informação para tantas pessoas. E o recado que eu venho passar aqui para cada um de vocês: não desistam dos seus sonhos, tá? Não desistam. Os obstáculos, eles aparecem mesmo, mas aparecem para nos fortalecer, né? Como diz aí nosso mestre Oswaldo, Alejandro Valente também já falou várias vezes, eu guardo essa mensagem dentro de mim: há muitas pessoas que fracassam do que as que vencem na vida, né? Então, assim, não desistam. Não desistam nem um minuto, corra atrás, tá? Hoje tá ruim, amanhã vai estar melhor. Então, assim, essa é a mensagem que eu trago para cada um de vocês aí, tá bom? E foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha vida pessoal aqui com vocês também e na presença aí do nosso ilustre Oswaldo. Obrigada, viu, Oswaldo? Imagina, foi um prazer, Ketri. Mais uma vez, a gente vai
estar junto logo, logo, quem sabe, né, presencial algum evento aí, saudade de fazer essas coisas tudo presencial. Não aguento mais ficar longe de vocês. Muito obrigado, Ketri, mais uma vez por aceitar, né, o convite, e estou muito feliz de estar apresentando você para a minha audiência. Você falou teu Instagram, não? Falei, mas eu vou falar novamente aqui, Oswaldo. É @Ketri Borges. Eu vou colocar na descrição aqui do podcast, mas aí, @Ketri Borges. Segue essa mulher, que vocês vão ver que conhecimento que ela tem, informação. E aí, ó, aí é só correr para o abraço, né, Ketri? Tá certo? Isso mesmo. Obrigada, Oswaldo.